Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o final de partida, compartilhar algumas ideias com vocês sobre essa fase do jogo. A primeira coisa importante que você não pode esquecer é que quando as peças não estão mais no tabuleiro, quando as damas se foram, a matemática ela se torna exata. Então os cálculos precisam ser precisos. Um erro e você perde a partida. Então, a título de exemplo dessa matemática exata, aqui nós temos as brancas com um peão a mais. Isso deve garantir o jogo para as brancas. Então basta que o rei das brancas se aproxime dos peões negros para atacá-los tranquilamente, fazendo um cálculo simples, porque o rei das pretas não conseguirá alcançar a tempo. Veja que as brancas estão a uma coluna à frente das pretas com relação aos peões indefesos aqui da casa B5. Então, se a branca joga agora, o rei vai avançando tranquilamente, vai avançando, e as negras não conseguem alcançar a tempo e o jogo se torna fácil. Porém, um conceito importante que eu quero compartilhar com vocês é com relação à ideia que muitos jogadores têm de pensar um lance e imaginar que o seu oponente irá fazer aquilo que você deseja. Não, o seu oponente ele irá jogar a melhor jogada que existe. É isso que você precisa pensar. E quando falamos em final de partida, fase na qual a matemática é exata, o seu oponente ele vai escolher o melhor lance. Às vezes é o único lance que existe, porque ele irá procurar aquele lance matematicamente funcional para aquele momento, que dará certo. Então veja aqui agora um exemplo do que deve ser evitado, que é isso, você jogar achando que seu oponente vai fazer aquilo que você quer. Não, ele vai fazer o melhor para ele. Então observe aqui agora que as brancas têm uma maioria de peões aqui na ala da dama. E as negras têm uma minoria. Quando você tem minoria contra a maioria, lógico que a maioria vai ganhar. Então o jogador de brancas aqui no exemplo, ele pode pensar que se ele jogar B3, que o oponente vai capturar, e ele então capturará de volta, e o seu oponente não terá nenhuma jogada a fazer que consiga evitar o avanço desse peão da coluna A. Então uma jogada qualquer, como essa rei G6, não para o peão da coluna A, de forma que a partida está ganha para as brancas. Mas veja o seguinte, se você sempre for cauteloso ou cautelosa nesse sentido, de pensar que a ação ela tem reação, e aqui surge essa questão da matemática exata, que se você jogar B2, B3, o seu oponente tem essa jogada ganhadora. E as negras aqui irão vencer, apesar de as brancas estarem ganhas, porque tinham a maioria de peões e era só jogar com cautela que ganharia. Nesse caso, não importa o que as brancas façam, as negras conseguiram aqui um golpe tático em razão do erro conceitual das brancas de achar que a vida é fácil, que é só jogar aquilo que imagina, que o outro não tem reação, não tem defesa. Sempre há um tipo de defesa, uma espécie de defesa em algum momento. Quando não há realmente mais defesa, aí os jogadores eles vão encerrar a partida, a pessoa vai até desistir, não vai jogar mais, porque irá perceber que não tem mais chance. Mas enquanto há defesa, o jogo continua e você pode perder uma partida como essa aqui que estava ganha. Então imagine que as brancas capturam o peão de B4 dessa forma, A toma B4. Basta as negras avançarem aqui para A3 e depois seguir até a promoção da dama. Em outro sentido, se as brancas capturam A4, segue aqui a captura de A3 e haverá a promoção da mesma forma. Então o que eu quero que vocês prestem atenção com relação ao que foi falado nesse vídeo é que não faça nada achando que seu oponente é um ser inanimado, que ele vai fazer aquilo que você quer. Não, ele vai fazer o que há de melhor para ele. É isso que você precisa pensar.
Dessa forma você evita situações embaraçosas como essa que eu mostrei aqui. Até o próximo vídeo, então, um abraço.